dos outros, e, nessa devoção, tendemos a diminuir nossa própria confiança ou continuar sem tê-la. Viver a vida que amamos é sucesso. Amar a vida que vivemos é felicidade. Trechos de Eiffel da Stones to Happiness and Success. James Allen. Conteúdo. Princípios corretos. Métodos seguros. Ações verdadeiras. Discurso verdadeiro. Tranquilidade. Bons resultados. Como as pessoas começam a construir uma casa? Primeiro, fazem um PR-objeto do edifício PR oposto, e, então, procedem à construção, segundo a planta, seguindo-a em todos os detalhes, começando pela fundação. Se negligenciassem o início, o princípio, em um PR-objeto matemático, o trabalho seria em vão, e a construção, se não desmoronasse, seria insegura e sem valor. A mesma lei é válida em qualquer trabalho importante. A forma correta de começar e mais essencial é definir mentalmente o projeto sobre o qual construir. Na natureza não há trabalho desleixado, não há negligência, e ela aniquila a confusão, ou melhor, a confusão é em si mesma aniquilada. Ordem, determinação e propósito prevalecem eternamente, e em suas operações ignoram os elementos matemáticos que os privam de substancialidade, plenitude, felicidade e sucesso. Princípios corretos. É importante saber o que vem primeiro e o que fazer. Primeiro, começar algo do meio ou do fim é causar desordem. Atletas que começam rompendo a linha de chegada não ganham o PRM. Devem começar na linha de partida, em sua marca e, mesmo assim, um bom começo é importante se quiserem ganhar. Estudantes não começam com álgebra e literatura, e sim aprendendo o alfabeto e fazendo contas. Por isso, na vida, nos negócios, aqueles que começam de baixo alcançam um sucesso mais duradouro. E as pessoas religiosas que alcançam os mais altos patamares de conhecimento e sabedoria espiritual são as que se submeteram a um paciente aprendizado nas tarefas mais humildes, e não desprezaram as experiências comuns da humanidade nem ignoraram as lições a serem aprendidas com elas. A primeira coisa de uma vida consistente, e, portanto, verdadeiramente feliz e bem-sucedida, são os princípios corretos. Sem princípios corretos no início, ocorrerão práticas erradas no meio, e uma vida arruinada e miserável no fim. Teoria da infinita variedade de cálculos. Que tábulo comércio e a ciência do mundo deriva dos 10 algarismos, todas as centenas de milhares de livros que constituem a literatura mundial e perpetuam o pensamento e a genialidade, são construídas com base nas letras do alfabeto. O maior astrônomo do mundo simplesmente não pode ignorar os 10 algarismos. O gênio mais profundo não pode dispensar cada caractere individual do alfabeto. Os fundamentos de todas as coisas são poucos e simples, e sem eles não existe nenhum conhecimento e nenhuma realização. Os fundamentos, princípios básicos, da vida, ou a vida é real, também são poucos e simples, e aprendê-los e estudar como aplicá-los a todos os aspectos da vida é evitar a confusão e assegurar uma fundação para a construção ordenada de um caráter invencível e sucesso permanente, e ser bem-sucedido na compreensão desses princípios em suas inúmeras ramificações no labirinto da conduta é tornar-se um mestre da vida. Os princípios fundamentais da vida são os de conduta. Nomeá-los é fácil, como meras palavras, estão na boca
de todas as pessoas, mas como fontes fixas de ação. Sem admitir concessões, poucos os têm aprendido. Neste BR-IVTR Eco vou tratar apenas de 5 princípios, que estão entre os mais simples princípios fundamentais da vida, mas que, como são os mais próximos do cotidiano, dizem respeito tanto ao artesão quanto ao empresário, à dona de casa, ao cidadão comum. Nenhum deles pode ser dispensado sem um custo elevado, e quem se aperfeiçoar em sua função se tornará superior a muitos dos problemas e fracassos da vida, e entrará harmoniosamente nesses fluxos e correntes de pensamento que levam ao sucesso duradouro. O primeiro princípio é o dever. Dever é uma palavra muito banal, eu sei, mas contém uma joia rara para quem o buscar dedicando-se com vontade. O princípio do dever significa cuidar dos próprios assuntos e não interferir nos assuntos dos outros. Pessoas que ficam o tempo todo instruindo os outros, de graça, a como cuidar da vida são as que pior administram a sua própria. Dever também significa atenção exclusiva a um determinado assunto. Concentração inteligente da mente no trabalho a ser feito. Isso inclui tudo ligado a rigor, exatidão e eficiência. Os detalhes dos deveres se diferem de uma pessoa para outra, e cada uma deve conhecer seu próprio dever. Melhor que o do vizinho, e melhor do que o vizinho conhece o dela. Mas, embora os pormenores das obrigações sejam diferentes, o princípio é sempre o mesmo. Quem domina as demandas do dever? Honestidade. Honestidade é o próximo princípio. Significa não trapacear ou sobrecarregar o outro. Implica a ausência de astúcia, mentira e enganação nas palavras, nos olhares ou nos gestos. Inclui a sinceridade. Dizer o que se pensa, e pensar no que se diz. Ele despreza a política da bajulação servil e os elogios. A honestidade constrói uma boa reputação, e boa reputação constrói bons negócios, e a alegria acompanha o sucesso merecido. Quem já escalou as alturas da honestidade? Economia. Economia é o terceiro princípio. A conservação dos recursos financeiros próprios é apenas a porta de entrada que leva às salas mais espaçosas da verdadeira economia. Significa também a administração da própria vitalidade física e dos recursos mentais. Exige a conservação de energia, evitando os excessos exaustivos e os hábitos hedonistas. A economia dá a seus discípulos força, resistência, vigilância e capacidade de conquista. Concede grande poder a quem a aprenda. Bem, quem já sentiu a força suprema da economia? Generosidade. A generosidade segue a economia, não se opõe a ela. Somente a pessoa econômica pode se permitir ser generosa. Aquele que não economiza, seja dinheiro, vitalidade ou energia mental, desperdiça tanto em seus próprios prazeres desprezíveis que não lhe sobra nada para doar aos outros. A doação de dinheiro é a menor parte da generosidade. Existe a doação de pensamentos, obras, compaixão, oferecer boa vontade, a generosidade para com os adversários. É um princípio que gera uma influência nobre e de longo alcance. Atrai amigos queridos e companheiros leais, e é inimiga da solidão e do desespero. Quem já mediu a extensão da generosidade? Autocontrole. Apesar de ser o último desses 5 princípios,
o autocontrole é o mais importante. Negligenciá-lo é causa de grande miséria, inúmeros fracassos e dezenas de milhares de naufrágios financeiros, físicos e mentais. Mostre-me um empresário que perde a paciência com um cliente por causa de um assunto sem importância e eu lhe mostraria alguém que, por esse estado de espírito, está fadado ao fracasso. Se todas as pessoas praticassem pelo menos as fases iniciais do autocontrole, a raiva, com seu fogo consumidor e destruidor, seria desconhecida. As lições de paciência, pureza, gentileza, bondade e estabilidade contidas no princípio do autocontrole são aprendidas pelas pessoas pouco a pouco, mas, enquanto não as aprenderem, o caráter e o êxito delas serão incertos e inseguros. Onde está a pessoa que se aperfeiçoou no autocontrole? Onde quer que esteja, ela é um mestre, de fato. Os 5 princípios são 5 práticas, 5 caminhos para a realização, e 5 fontes de conhecimento. Diz um velho ditado e uma boa regra: a prática leva à perfeição. E quem assimilar a sabedoria inerente a esses princípios não deve simplesmente tê-los nos lábios, e sim estabelecê-los no coração, para conhecê-los e receber o que só eles podem oferecer. As pessoas devem aplicá-los, expressar-los em suas ações. Métodos sólidos. Quando os 5 princípios corretos mencionados forem realmente compreendidos e praticados, vão resultar em métodos sólidos. Princípios corretos se manifestam em ação harmoniosa, e o método é para a vida o que a lei é para o universo. Em todo o universo se dá o ajuste equilibrado das partes, sendo essa simetria e harmônia aquilo que revela um cosmo, o diferenciando do caos. Pois bem, na existência humana, o método é a diferença entre uma vida verdadeira e uma falsa, entre uma vida eficaz e cheia de propósito e uma sem sentido e fraca. A vida falsa é um amontoado incoerente de pensamentos, paixões e ações. A verdadeira é um ajuste ordenado de todas as suas partes. Essa é a diferença entre um amontoado de metal e uma máquina eficiente, que funciona com suavidade. Uma máquina em perfeitas condições de funcionamento não é apenas um instrumento útil, mas também algo admirável e atraente. Porém, quando suas partes estão todas fora das engrenagens e se recusam a se reajustar, sua utilidade e atratividade desaparecem, e ela vira sucata. Da mesma forma, uma vida com todas as suas partes perfeitamente ajustadas, de modo a alcançar o ponto mais alto de eficiência, não é apenas algo poderoso, mas também excelente e belo. Ao passo que uma vida confusa, inconsistente e discordante é uma deplorável exibição de desperdício de energia. Se a vida deve ser realmente vivida, o método deve fazer parte dela e regular cada detalhe, do mesmo modo que entra e regula cada detalhe do universo maravilhoso do qual fazemos parte. Uma das diferenças entre um sábio e um tolo é que o sábio presta bastante atenção às pequenas coisas, enquanto o tolo as menospreza ou negligencia completamente. A sabedoria consiste em manter tudo em suas relações corretas, manter todas as coisas, tanto as pequenas quanto as grandes, em seus lugares e tempos adequados. Violar a ordem é gerar confusão e discórdia, e infelicidade é apenas outro nome para a discórdia. O bom empresário sabe que o sistema é 75% do sucesso e que desordem significa fracasso. O sábio sabe que a
Vida disciplinada e metódica é 75% da felicidade, e que a falta de disciplina significa miséria. O que é um tolo senão aquele que pensa descuidadamente, age precipitadamente e vive sem disciplina? O que é um sábio senão aquele que pensa com cuidado, age com calma e vive de forma consistente? O verdadeiro método não termina com a disposição ordenada das coisas materiais e das relações externas da vida. Isso é só o começo. O método atua no ajuste da mente, a disciplina das paixões, a escolha das palavras no discurso, a organização lógica dos pensamentos e a seleção de ações corretas. Para ter uma vida consistente, bem-sucedida e suave na busca por métodos sólidos, devemos começar não negligenciando as pequenas coisas do cotidiano, dando-lhes uma atenção cuidadosa. Assim como a hora de acordar é importante sua regularidade, significativa, o momento de se recolher para descansar e o número de horas dedicadas ao sono também é entre a regularidade e a irregularidade das refeições, e os cuidados e os descuidos com o que se come, está toda a diferença entre a boa e a má digestão, e tudo o que isso envolve, e um estado de espírito confortável ou irritadiço, com sua bagagem de boas ou más consequências, pois esses hábitos alimentares estão relacionados com questões tanto fisiológicas quanto psicológicas. Dividir adequadamente as horas para o trabalho e para o lazer. Não confundir esses dois momentos, cuidar de todos os detalhes da vida, ter tempo para ficar só, para pensar em silêncio e para agir, para comer e para jejuar, tudo isso deve ter seu lugar legítimo na vida para que a rotina diária se desenrole com um grau mínimo de atrito, para se obter o máximo de utilidade, influência e alegria de viver. Porém, tudo isso é apenas o início desse método abrangente que abarca toda a vida e o ser. Quando essa ordem suave e consistência lógica se estendem para as palavras e ações, para os pensamentos e desejos, então a sabedoria emerge da insensatez, e da fraqueza vem o poder sublime. Quando uma pessoa ordena que sua mente produza um funcionamento harmonioso entre todas as suas partes, atinge a mais alta sabedoria, a maior eficiência, a maior felicidade. Mas esse é o fim, e quem quer chegar ao fim deve começar do início. Deve sistematizar e tornar lógicos e suaves os menores detalhes de sua vida, avançar passo a passo, rumo à realização final. Cada passo vai reduzir sua própria medida de força e alegria. Para resumir, o método produz essa suavidade que combina com força e eficiência. A disciplina é um método aplicado à mente. Fornece a calma que combina com o poder e a felicidade. O método é trabalhar seguindo regras, disciplina é viver seguindo regras. Mas trabalhar e viver não são dimensões separadas, são apenas dois aspectos do caráter, da vida. Portanto, seja organizado no trabalho, cuidadoso no discurso, lógico no pensamento. Entre isso e o deslizo, a imprecisão e a confusão, está a diferença entre o sucesso e o fracasso, música e desarmônia, felicidade e miséria. A adoção de métodos sólidos de trabalhar, agir, pensar. Em uma palavra, viver, é a base mais certa e segura para a saúde sólida, o sucesso sólido, a paz de espírito sólida. O alicerce de métodos frágeis é instável e gera medo e inquietação, mesmo quando parece funcionar, e quando a hora do fracasso vem, é realmente
Insuportável. Ações verdadeiras. Seguindo os princípios corretos e os métodos sólidos. Vêm as ações verdadeiras. Aqueles que se esforçam para compreender os princípios verdadeiros e trabalhar com métodos sólidos logo percebem que os detalhes da conduta não podem ser negligenciados, que, de fato, esses detalhes são fundamentalmente distintivos ou criativos, de acordo com sua natureza, e têm, portanto, profundo significado e importância global. E a percepção e o conhecimento da natureza e do poder das ações opositais gradualmente vão se abrir e crescer dentro deles como uma visão agregada, como uma nova revelação. À medida que adquirirem esse conhecimento, seu progresso será mais rápido, seus caminhos na vida mais seguros, seus dias mais serenos e pacíficos, agirão de forma verdadeira e direta em relação a tudo, não serão influenciados nem perturbados pelas forças externas que atuam ao redor deles e sobre eles. Não significa que vão ficar indiferentes ao bem-estar e à felicidade dos outros, isso é outra coisa. Mas vão ser indiferentes às suas opiniões, à sua ignorância, às suas paixões desgovernadas. Proceder com ações verdadeiras, de fato, significa agir corretamente para com os outros, e quem age direito sabe que as ações consoantes com a verdade o movem a felicidade das pessoas ao redor, e vão agir assim. Mesmo que surja uma ocasião em que alguém próximo aconselhe ou implore para fazer o contrário. Ações verdadeiras podem ser facilmente diferenciadas das falsas por todos os que assim desejarem, a fim de que possam evitar o que é errado e adotar a verdade. Assim como no mundo material distinguimos as coisas pela forma, cor, tamanho, etc., escolhendo o que necessitamos e deixando de lado o que não é útil para nós, também no mundo das obras espirituais podemos distinguir entre aquelas que são mais e as que são boas por sua natureza, seu objetivo e seu efeito, e podemos escolher e adotar as positivas e ignorar as negativas. Em todas as formas de progresso, evitar o mal sempre precede a aceitação e conhecimento do bem, como as crianças na escola, que aprendem a fazer suas lições direito porque repetidamente lhes mostramos o que fizeram de errado. Se a pessoa não sabe o que é errado e como evitá-lo, como pode saber o que é certo e a maneira de praticá-lo? Mas ou falsas ações são aquelas que decorrem de levar em conta apenas a própria felicidade e ignorar a felicidade dos outros, que acaba em violentos distúrbios da mente e desejos ilícitos, ou naquilo que exige dissimulação a fim de evitar complicações indesejáveis. Ações boas ou verdadeiras são aquelas que decorrem da consideração pelo próximo, que surgem da razão calma e do pensamento harmonioso enquadrado em princípios morais, ou que não trazem à pessoa consequências vergonhosas quando se tornam públicas. As pessoas que agem direito evitam os atos de prazer e gratificação pessoal que, por sua natureza, geram desconforto, dor ou sofrimento aos outros, não importa quão insignificantes essas ações possam parecer. Elas começam abandonando essas ações, ganham um conhecimento sobre aquilo que é verdadeiro e altruísta. Depois que sacrificam o que é egoísta e falso, aprendem a não falar ou agir com raiva, inveja ou ressentimento, e estudam como controlar a mente e restaurar-lhe a calma antes de agir. Mais importante de tudo, essas pessoas evitam, como evitariam ingerir um veneno mortal, atos de trapaça, enganação e duplicidade para obter algum lucro ou vantagem pessoal, que leva, cedo ou tarde, a
exposição e a vergonha. Se as pessoas são estimuladas a fazer algo que precisam esconder, que não seria legal e francamente defendido se fosse chaminado ou testemunhado, com isso já devem saber que é uma ação errada e, portanto, deve ser abandonada, sem nem sequer um instante de consideração. A aplicação desse princípio de honestidade e sinceridade nas ações também guiará as pessoas em um caminho de reflexão em bom proceder, e lhes permitirá evitar fazer coisas que as envolvam em práticas enganosas. Antes de assinar documentos, ou de celebrar acordos verbais ou por escrito, ou de se comprometer com outras pessoas de alguma maneira, a seu pedido, em especial se forem estranhos, vão, primeiro, investigar a natureza do trabalho ou do empreendimento, e assim, iluminadas, saberão exatamente o que fazer, e estarão plenamente conscientes da importância de seus atos. Para quem age direito, a irreflexão é um crime. Milhares de ações feitas com boa intenção têm consequências desastrosas, porque são atos de imprudência. Como bem se diz, de boas intenções o inferno está cheio. Pessoas de ações verdadeiras são, acima de tudo, atenciosas, têm consideração, sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Mateus 10:16. O termo irreflexão abrange um vasto campo no reino das obras. Só alimentando a consideração é que uma pessoa pode vir a compreender a natureza das ações e, assim, adquirir o poder de fazer sempre o que é certo. É impossível que uma pessoa seja atenciosa e haja de forma estúpida. A consideração pelo outro abrange a sabedoria. Não é suficiente que uma ação seja motivada por um bom impulso ou intenção, ela deve surgir após cuidadosa consideração para ser uma ação verdadeira, e as pessoas que desejam ser permanentemente felizes em si mesmas e ser uma força para o bem aos outros devem se preocupar apenas com ações verdadeiras. Eu fiz isso com a melhor das intenções. É uma desculpa pobre daqueles que, sem pensar, se envolveram na transgressão dos outros. Suas experiências amargas devem ensiná-los a agir com mais atenção no futuro. Verdadeiras ações só podem brotar de uma mente verdadeira, portanto, enquanto alguém está aprendendo a distinguir e escolher entre o falso e o sincero, está corrigindo e aperfeiçoando sua mente, tornando-a mais harmoniosa e feliz, mais eficiente e poderosa. À medida que a pessoa adquire o olho interior para distinguir claramente o certo em todos os detalhes da vida, e obtém a fé e o conhecimento para isso, percebe que está construindo as casas de sua vida e de seu caráter sobre rochas que os ventos do fracasso e as tempestades da perseguição nunca poderão minar. Discurso verdadeiro. A verdade só é conhecida pela prática. Sem sinceridade, não pode haver conhecimento da verdade, e o discurso verdadeiro é o início de toda a sinceridade. A verdade, em sua completa beleza natural e simplicidade original, consiste em abandonar e se negar a fazer tudo aquilo que não for verdadeiro, e aceitar e fazer tudo aquilo que for verdade. Discurso verdadeiro é, portanto, um dos princípios elementares de uma vida pautada na verdade. A falsidade e todas as formas de enganação, a calúnia e todas as formas de maledicência devem ser totalmente abandonadas e abolidas antes que a mente possa receber sequer uma centelha de iluminação espiritual. Mentirosos e caluniadores estão perdidos na escuridão.
Tão profunda é a escuridão que eles não conseguem distinguir entre o bem e o mal, e se convencem de que suas mentiras e maledicências são necessárias e boas. Que assim estão protegendo a si mesmos e a outras pessoas. Deixe que os tensos estudantes de coisas maiores olhem para si mesmos e desconfiem da autoilusão. Se tendem a proferir palavras que enganam, ou a falar mal dos outros, se falam com falta de sinceridade, com inveja ou malícia, ainda não começaram a estudar as coisas mais elevadas. Podem estar estudando metafísica, milagres, fenômenos psíquicos ou maravilhas astrais. Pode ser que estudem a forma de comunhão com os seres invisíveis, de ter viagens astrais durante o sono, ou de produzir fenômenos curiosos. Podem até estudar a espiritualidade de maneira teórica, como em um simples livro didático, mas se forem enganadores e caluniadores, a vida superior se esconderá deles. As coisas mais elevadas existem a retidão, a sinceridade, a inocência, a pureza, a bondade, a gentileza, a fidelidade, a humildade, a paciência, a compaixão, a solidariedade, o autossacrifício, a alegria, a boa vontade, o amor, e quem for estudá-los, conhecê-los e torná-los seus, deve praticá-los. Não há outro caminho. A mentira e a maledicência pertencem às mais baixas formas de ignorância espiritual, e não pode haver iluminação espiritual enquanto forem praticadas. São filhas do egoísmo e do ódio. A calúnia é semelhante à mentira, mas ainda mais sutil. Frequentemente associada à indignação, e por ser facilmente confundida com a verdade, engana muitos, que não contariam uma mentira deliberada. A calúnia tem dois lados: criá-la, ou repeti-la e ouvi-la e incentivá-la. Os caluniadores seriam impotentes se não tivessem ouvintes. Palavras maldosas exigem ouvidos receptivos ao mal para que possam prosperar. Portanto, quem ouve um caluniador, acredita em suas palavras e se permite ser influenciado contra a pessoa cujo caráter e reputação são difamados, está na mesma posição daquele que acusa ou repete as palavras maldosas. Quem fala mal é um caluniador ativo, quem o ouve, um caluniador passivo. Os dois cooperam na propagação do mal. A calúnia é um vício comum, obscuro e fatal. Um relato maldoso começa na ignorância e segue seu caminho na escuridão. De modo geral, tem origem em um mal entendido. Alguém sente que foi maltratado e, cheio de indignação e ressentimento, desabafa com os amigos, as pessoas próximas com uma linguagem veemente, exagerando a gravidade da suposta ofensa por causa da sensação de dano pela qual está possuído. Aquele que está se queixando é ouvido, e recebe solidariedade. Os ouvintes, sem escutar a versão do outro e cercado do que aconteceu, e sem nenhuma outra prova além das palavras violentas de uma pessoa com raiva, tornam-se frios em relação ao difamado e repetem aos outros o que lhes disseram, e como a repetição é sempre mais ou menos imprecisa, uma história distorcida e completamente falsa logo começa a passar de boca em boca. É justamente porque a calúnia é um vício tão comum que pode causar o sofrimento e os danos que causa. Um relato maldoso pode fazer seu trabalho fatal porque muitos, não difamadores deliberados, mas inconscientes da natureza do mal em que tão facilmente acreditam, estão ontos para se permitir ser influenciados contra aqueles que, até então, consideravam honrados. No
Entanto, só funciona com aqueles que ainda não adquiriram completamente a força do discurso verdadeiro, cuja causa é uma mente amante da verdade. Quando aqueles que ainda não se libertaram totalmente da repetição ou da crença na calúnia ouvem alguém falar mal deles próprios, sua mente se inflama de ressentimento, seu sono fica comprometido e sua paz de espírito destruída. Eles acham que a causa de todo o seu sofrimento está no outro e no que essa pessoa disse sobre eles, e ignoram a verdade de que a raiz e causa de seu sofrimento está em sua própria prontidão para acreditar em uma calúnia sobre o outro. Pessoas virtuosas, que alcançaram o discurso verdadeiro e cuja mente é selada contra até mesmo a aparência da calúnia, não podem ser feridas, perturbadas por qualquer relato maldoso sobre elas. Apesar de sua reputação poder, momentaneamente, ficar manchada na mente daqueles que são propensos às sugestões do mal, sua integridade permanece intacta e seu caráter imaculado. Pois ninguém pode ser manchado pelas maldades do outro, só por sua própria transgressão. E assim, em meio a todas as falsas declarações, mal-entendidos e fofocas, ficam imperturbáveis, sem desejo de vingança. Seu sono não é perturbado e sua mente permanece em paz. O discurso verdadeiro é o começo de uma vida pura, sábia e bem coordenada. Se as pessoas puderem alcançar a vida pura, diminuirão o mal e o sofrimento do mundo. Abandonarão a mentira e a calúnia em pensamento e em palavra, evitarão até mesmo a aparência dessas coisas. Pois não há mentiras e calúnias tão fatais quanto as meias verdades, e deixarão de participar da calúnia, já que não darão ouvidos a ela. Também teriam compaixão pelo caluniador, sabendo como ele está amarrado ao sofrimento e à inquietação. Quem não mente pode realmente conhecer a felicidade. O caluniador não pode entrar no reino de paz. A condição espiritual das pessoas fica evidente nas palavras que escolhem usar, por elas são também final e infalivelmente julgadas, pois o divino mestre do mundo cristão declarou: é por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Tranquilidade. Ser tranquilo é ter uma mente pacífica. As pessoas não podem dizer que alcançaram a paz se permitem que sua mente se perturbe e se desequilibre com os acontecimentos. Pessoas com sabedoria são serenas e recebem tudo com a calma de uma mente em repouso e livre de preconceitos. Não são partidárias, deixaram de lado a paixão e estão sempre em paz consigo mesmas e com o mundo. Não tomam partido nem se defendem, mas são compassivas com todos. Os partidários de qualquer tipo estão tão convencidos de que suas próprias opiniões e seu próprio lado estão certos, e que tudo que está contra eles é errado, que não podem pensar que há algo de bom na opinião e no lado diferente do seu. Vivem em uma febre contínua de ataque e defesa, e não têm conhecimento da paz e tranquilidade de uma mente imparcial. Pessoas tranquilas observam a si mesmas para verificar e superar até um início de paixão e preconceito em sua mente, e fazendo isso desenvolvem a compaixão pelos outros e chegam a compreender a posição e, em particular, o estado de espírito do outro. E ao entender os outros percebem a insensatez de condená-los e de se opor a eles. Assim, CRS em seu coração uma caridade divina que não pode ser limitada, e que se estende a todas as coisas que vivem, lutam e sofrem. As pessoas são cegas espiritualmente quando estão sob a influência da paixão e do preconceito.
Não veem nada. Além de coisas boas em seu próprio lado, e apenas o mal. No lado oposto. Não conseguem ver nada como realmente é, nem em seu próprio lado, e se não entendem a si mesmas, não conseguem entender o coração dos outros, e acham que é justo condená-los. Assim, cresce em seu coração um ódio obscuro por aqueles que se recusam a ver como elas, e os condenam. Separam-se de seus vizinhos e se confinam em uma estreita câmara de tortura criada por elas próprias. Doces e pacíficos são os dias de pessoas tranquilas, abundantes no bem e ricas em múltiplas bênçãos. Guiadas pela sabedoria, elas evitam os caminhos que levam ao ódio, à tristeza e à dor, e tomam o que conduz ao amor, à paz e à felicidade. As ocorrências da vida não as perturbam, e elas também não sofrem com essas coisas que a humanidade considera grave, mas que devem acontecer a todos no curso normal da natureza. Não ficam nem exultantes com o sucesso nem abatidas pelo fracasso. Veem os acontecimentos da vida em suas devidas proporções, e não encontram espaço para desejos egoístas ou arrependimentos vãos, para expectativas inúteis e decepções infantis. E como se adquire essa tranquilidade, esse abençoado estado de espírito e de vida? Somente superando a si mesmo, purificando o próprio coração. Pois essa purificação leva à compreensão imparcial, a compreensão imparcial leva à tranquilidade e a tranquilidade, por sua vez, leva à paz. A pessoa impura é levada, impotente, pelas ondas da paixão, a pessoa pura guia a si própria ao porto. O tolo diz, eu tenho uma opinião. O sábio cuida de sua vida. Bons resultados. Parte considerável dos acontecimentos da vida vem a nós sem qualquer escolha direta de nossa parte, e, em geral, consideramos que não tem nenhuma relação com nossa vontade ou personalidade, que surgem casualmente, como se ocorressem sem um motivo. Assim, dizemos que pessoas têm sorte ou azar. A conclusão é que elas receberam algo que não mereciam, que não causaram pensamentos mais profundos e uma visão mais clara da vida nos convencem, no entanto, de que nada acontece sem uma razão, e que causa e efeito estão sempre relacionados em perfeito ajuste e harmonia. Sendo assim, todos os acontecimentos que nos afetam diretamente estão intimamente ligados com nossa própria vontade e caráter. São, de fato, um efeito diretamente relacionado a uma causa que tem sua sede em nossa consciência. Em outras palavras, acontecimentos involuntários na vida são resultados de nossos próprios pensamentos e ações. Estes, admito, não estão aparentes na superfície, mas qual lei fundamental? Até mesmo no universo físico, é tão evidente? Se o pensamento, a investigação e a experiência são necessários para a descoberta dos princípios que relacionam o material de um átomo com outro, são também imperativos para a percepção e a compreensão do modo de agir que relaciona uma condição mental com outra, e esses modos, essas leis, são conhecidos pelas pessoas que fazem a coisa certa, por aqueles que conquistaram uma mente compreensiva por meio da prática de ações verdadeiras. Nós colhemos o que semeamos. Aquilo que chega a nós, mesmo que não por nossa própria escolha, foi causado por nós. Alcoólicos não escolhem o delirium tremens, a abstinência alcoólica, ou a cirrose que os derruba, mas eles os causam por seus próprios atos. Neste caso a lei é
clara, mas mesmo onde ela não é tão evidente, não deixa de ser verdadeira. Dentro de nós está arraigada a causa de todos os nossos sofrimentos, a fonte de todas as nossas alegrias. Mude seu mundo interior com pensamentos e os eventos externos deixarão de lhe gerar tristeza. Torne seu coração puro e todas as coisas serão puras, todos os acontecimentos, felizes, e na ordem verdadeira. Dentro de vós a libertação deve ser buscada. Dentro de vós a libertação deve ser buscada. Cada homem sua prisão faz. Cada um tem como senhorio o mais altivo. Não, pois com poder é esse acima, ao é redor, abaixo. Tal como com toda a carne é e tudo que vive. Agir traz alegria ou aflição. Nossa vida é boa ou ruim, escrava ou livre, de acordo com o que causamos em nossos pensamentos, pois desses pensamentos brotam todos os nossos atos, e dessas ações decorrem resultados equitativos. Não podemos agarrar bons resultados com violência, como um ladrão, e reivindicá-los e apreciá-los, mas podemos gerá-los estimulando as causas dentro de nós mesmos. Algumas pessoas lutam por dinheiro, desejam a felicidade, de bom grado, possuem sabedoria, mas ainda assim, não conseguem assegurar essas coisas. Enquanto veem que para outros essas bênçãos parecem vir espontaneamente. O que acontece é que essas pessoas têm criado motivos que impedem a realização de seus desejos e esforços. Cada vida é uma rede perfeitamente tecida de causas, efeitos, de esforços, ou falta de esforço, e resultados, e os bons resultados só podem ser alcançados com bons esforços, boas causas. Aqueles que praticam ações verdadeiras, que buscam métodos sólidos, fundamentados em princípios corretos, não precisam se esforçar e lutar por bons resultados, eles já estão ali. Como efeitos de sua boa conduta na vida, eles vão colher o fruto de suas próprias ações, e a colheita será em alegria e paz. Essa verdade de semeadura e colheita na esfera moral é simples, mas as pessoas são lentas para entendê-la e aceitá-la. Disse Jesus, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e quem poderia esperar? No mundo material, colher e comer onde não havia semeado e plantado? Ou quem poderia esperar colher o trigo no campo onde havia semeado ervas daninhas? Quem choraria e reclamaria pelo que não fez? No entanto, é justamente o que as pessoas fazem, no campo espiritual da mente e das obras. Fazem o mal e esperam obter o bem, e quando a colheita amarga vem, em toda a sua plena maturidade, entram em desespero e lamentam a dureza e a injustiça do que lhes coube, geralmente atribuindo-o aos maus atos dos outros, recusando-se até mesmo a admitir a possibilidade de a causa estar escondida em si mesmos, em seus próprios pensamentos e ações. Os filhos da luz, aqueles que estão em busca dos princípios fundamentais de viver bem, com o objetivo de se tornar seres sábios e felizes, devem se reinar para observar a lei de causa e efeito em pensamento, palavra e ação, assim como, de maneira implícita e obediente, os jardineiros respeitam a lei de semear e colher. Eles nem sequer questionam a lei. Reconhecem-na e lhe obedecem. Quando a sabedoria que instintivamente praticam em seu jardim for aplicada pelas pessoas no jardim de suas mentes, quando a lei da semeadura de obras for tão plenamente reconhecida que já não poderá ser posta em dúvida ou questionada, definitivamente, acontecerá a semeadura dessas ações.
que propiciarão a colheita de felicidade e bem-estar para todos. Como os filhos da matéria obedecem às leis da matéria, assim também os filhos do Espírito obedecem às leis do Espírito, porque a lei da matéria e a lei do Espírito são apenas dois aspectos de uma coisa só, a manifestação de um princípio em sentidos opostos. Se observarmos princípios ou causas corretas, efeitos errados não poderão se acumular. Se seguirmos métodos sólidos, nenhum fio de má qualidade poderá encontrar caminho na teia de nossa vida, nenhum tijolo danificado entrará no edifício de nosso caráter para torná-lo inseguro, e se praticarmos ações verdadeiras, o que mais poderá acontecer além de bons resultados? Pois dizer que causas positivas podem reduzir efeitos negativos é dizer que urtigas podem ser colhidas em um milharal. Aqueles que conduzem a vida seguindo linhas morais assim brevemente enunciadas alcançarão um estado de discernimento e equilíbrio que os tornará permanentemente felizes e sempre alegres. Todos os seus esforços serão empregados a seu tempo, todas as questões de sua vida serão favoráveis, e mesmo que não se tornem milionários, como, aliás, não terão nenhum desejo de ser, adquirirão o dom da paz, e o verdadeiro sucesso vai servi-los de mestre e comandante. Trechos de O Segredo do Sucesso, William W. Walker Atkinson. Foi com certa hesitação que escrevemos O Segredo do Sucesso. Não gostaríamos de ser associados a autores hipócritas que acham que é muito mais fácil dizer coisas do que fazê-las, muito mais fácil formular um código de